Temos aqui a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. E os textos dissertativos, eles, de certa forma, eles têm praticamente a mesma estrutura. A diferença de uma dissertação para o Enem, de um artigo de opinião, de um editorial ou de um manifesto, os quatro principais textos dissertativos que a gente trabalha no ensino médio e tal, a diferença é muito pequena. Aqui hoje nós vamos tentar manter o nosso foco para revisar o artigo de opinião, só porque vamos fazer isso em cima da estrutura que eu recomendo para o Enem. Praticamente a mesma coisa. Cláudio, mas não tem uma diferença do artigo de opinião para a dissertação do Enem? Basicamente porque na dissertação do Enem é aconselhável, por exemplo, você não utilizar primeira pessoa, tanto do pronome quanto do verbo. Você não vai usar eu, não vai usar penso, acredito, acho. Você não vai usar nada em primeira pessoa. É aconselhável. Muitos alunos ainda acabam utilizando a primeira do plural. Precisamos, necessitamos, mas, novamente, não é aconselhável. O aconselhável é você criar um texto impessoal, quando estiver tratando de dissertação do Enem. Já no artigo de opinião é o contrário. A gente usa a primeira pessoa normalmente. É até interessante você marcar essa diferença, porque assim você pode treinar artigo de opinião. No artigo de opinião é muito legal, às vezes você dizer concordo, discordo, penso, acredito, precisamos, necessitamos. É muito legal o uso da primeira pessoa no artigo de opinião. Fica muito bom. Ou seja, um mesmo parágrafo, que pode ser, eu digo, é preciso que o governo, eu posso dizer precisamos que. No artigo de opinião é legal usar o verbo, seja no singular ou seja no plural, as primeiras pessoas. Já na dissertação do Enem, em relação a título, não tem título obrigatório. Eu, inclusive, aconselho quem não é bom para usar título, não inventa de usar. Não é bom para usar título, tem dificuldade de criar um título, então na dissertação do Enem você não usa título. Treine ela sem título. Não há necessidade, você não ganha nota a mais nem a menos. Mais fácil perder se você tentar colocar e ficar muito estranho, porque pode gerar um preconceito ali por parte do corretor, e acaba você perdendo ali uma notinha preciosa, porque ele vai ler com mais atenção o seu texto. Já o artigo de opinião tem título obrigatório. Então essa é importante. O artigo de opinião tem título. Então duas diferenças é essa. Artigo de opinião tem título, artigo de opinião usa a primeira pessoa. Dissertação não precisa título e não se usa primeiras pessoas. Vamos lá então. A estrutura, eu aconselho essa aqui. Ela é uma estrutura maravilhosa que dá para você treinar muito bem. Eu mudei as cores ali. 4 parágrafos. Eu aconselho tanto artigo quanto dissertação para Enem, para vestibular, você utilizar apenas 4 parágrafos. É mais fácil de você dominar. É mais fácil de dominar. São só 30 linhas. Um artigo, se for para um jornal, para uma revista, aí você pode usar mais parágrafos de argumentos. Aí você pode usar uns 3, se tiver mais argumentos, até 4, não tem problema. Mas isso num jornal, numa revista, desde que você tenha um espaço para isso. Agora, num texto de 30 linhas, o ideal são 4 parágrafos sempre. Independente de ser manifesto, artigo de opinião, dissertação estilo Enem, é melhor usar apenas 4 parágrafos. No primeiro, 3 períodos. E aí tem que lembrar da nossa aula sobre frase, oração, período. Vocês lembram que período só fecha com interrogação, com exclamação ou o famoso ponto, que a gente chama carinhosamente de ponto final. Como aqui a gente não vai exclamar, nós temos 2 possibilidades de fechar período. A gente pode fechar interrogando ou
apenas com o ponto. Eu aconselho no primeiro parágrafo você usar apenas 3 períodos. Ou seja, chegou em um ponto final, inicia um novo período. Isso no primeiro parágrafo. Estourando 4 períodos, mas o ideal mesmo são 3. Um para você contextualizar, você vai usar um repertório. Cláudio, o que é o repertório? O repertório, gente, pode ser variado. Repertório é quando você usa uma frase, quando você contextualiza uma série, um filme, um livro, um fato histórico. Um repertório, né? Repertórios são os conhecimentos que você tem a partir de todas as áreas do conhecimento e você tem que demonstrar isso nos seus textos. Seja no artigo, seja na dissertação do Enem, repertório fica muito bom. Só aconselho não ficar usando o mesmo. Se você usou frase no contexto da introdução, não fica legal também usar frase no segundo, no terceiro parágrafo e tal. Tenta variar um pouco o repertório. Se você usou ali no primeiro parágrafo uma série, aí sim, usa uma frase no segundo parágrafo. Então, tente não usar o mesmo repertório em todos os parágrafos. Então, o primeiro período do seu texto é o repertório, o contexto. Note que no primeiro parágrafo eu começo com o repertório, eu começo com o contexto. Se eu tenho uma frase, eu já começo com ela. Eu já começo com uma frase. Fica legal quando você cita a frase, né? O homem é aquilo que a educação faz dele, ponto. Fecha. E aí no próximo você problematiza. O que é problematizar? É quando você liga a sua frase, o seu repertório, você liga ao tema. Eu tenho que fazer isso. Aquele maisinho que eu coloquei ali é para você lembrar os passos. Primeiro período, você pode citar a frase. No segundo, você liga a frase ao tema. Tem que ligar. Tem que ligar. E no terceiro, você se posiciona perante a discussão. Seria mais ou menos assim. Vou pegar essa bem batida mesmo. A educação é aquilo, o homem é aquilo que a educação faz dele. Ponto. Essa frase, essa frase de Kant ilustra muito bem, e aí eu digo que ilustra ligando ao tema. Ligo. Quando eu liguei, fechei novamente um ponto, e aí eu digo, nesse sentido, é urgente a análise das diversas consequências envolvendo, suponhamos que o tema fosse violência contra a mulher, e eu diria, nesse sentido é preciso analisar as diversas consequências da não punição da violência contra a mulher. Ponto, sei lá. Fecharia o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, eu começo com uma palavrinha de transição. Eu começo sempre com uma palavrinha de transição. O que é a palavrinha de transição? É uma palavra que liga esse parágrafo ao primeiro. Poderia ser um primeiro ponto a se analisar, um primeiro fator. Aqui, novamente, eu poderia dizer outro ponto a se analisar. Ademais, além disso, outro fator, um segundo ponto a se analisar. Então, a palavrinha de transição. E essa causa aqui? Porque se tem um problema, você lê ali o tema, você interpreta o problema que ele tem e liga aqui no repertório. Se posiciona. Mas no seu planejamento também você tem que anotar causas desse problema. De preferência, escolha 2. Pode ter até 10, mas você não tem como selecionar todas. Escolha 2 que você domina, 2 causas desse problema. Então, vem a palavrinha de transição, um primeiro ponto a se analisar e vem a causa do problema aqui. Depois que você citou, fecha esse período. Fecha. E vem aqui com ideias secundárias. Um período ou 2. O que é ideia secundária? É você esclarecer melhor para mim essas causas. Nas ideias secundárias você pode falar das consequências dessas causas. Você pode dar exemplos. Você pode novamente citar uma frase. Você pode apresentar um fato histórico. Dados estatísticos que você tiver. Você pode contextualizar um filme, uma série novamente. Então as ideias secundárias elas vão esclarecer essa causa que você citou. E conclusão. Fechamento do parágrafo. Depois que você fizer isso, apresentou ali as ideias secundárias, esclareceu bem
esse parágrafo, você pode vir aqui com a conclusão disso. Você diz assim, e aí, a partir desse elemento assim, você fecha. Fecha o parágrafo. No segundo, do mesmo jeito. No segundo argumento, eu digo, né? Que é o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo, que é o segundo argumento, novamente, palavrinha de transição, outro fator, e cita a causa 2, ideias secundárias para esclarecer, com repertório e tal, fecha o parágrafo. Para fechar, no quarto parágrafo, você, conjunçãozinha de conclusão, desta forma, portanto, eu gosto muito de usar para solucionar esse problema, portanto, que aí você já mata 2 coelhos. Você vem com a conjunção de conclusão, mais a retomada da sua tese lá em cima, que é a retomada do problema. Então, quando eu digo, para solucionar esse problema, portanto, é preciso, eu já fiz esses 2 passos. Ó. Eu coloquei uma conjunção de conclusão, que é o portanto, e eu citei que eu vou solucionar o problema, vou dar uma sugestão para isso. Já matei 2 aqui. E aí eu digo, uma ação, o que é preciso fazer para minimizar, para solucionar esse problema? Se tem uma ação, tem um agente. Quem vai realizar essa ação? É o governo, a família, institutos educacionais, a mídia, ONGs. Você tem que dizer o agente. Se for governo, não diga só governo, diga dentro do governo, especificamente dentro do governo quem faz. O governo em si é muito amplo, porque tem vários ramos dentro do governo. Tem Secretaria de Saúde, tem Ministério da Saúde, tem Ministério da Educação, tem vários órgãos. Diga o órgão governamental, se for o governo. E o modo, como que isso vai ser feito? O modo é o como. Como que essa ação vai ser implementada por esse agente? Para solucionar o problema, portanto, é preciso que o governo realize a ação X. Sei lá, se fosse questão do idoso, academias ao ar livre. Para solucionar esse problema, portanto, é preciso que o governo, que o governo, através do Ministério dos Esportes, especifique. Crie academias ao ar livre. Amplie o programa de academia ao ar livre. Pronto, eu disse, mas como? De que modo? Como que isso vai ser feito? Diga modo, diga como. Diga como. E qual a finalidade disso? Tem que ter uma conjunçãozinha aqui de finalidade. Para quê? A fim de quê? Diga a finalidade dessa ação. E detalhe. Detalhe ou a ação, explique bem, ou detalhe o modo, ou detalhe a finalidade. Detalhe. Dê detalhes disso. E vai ficar muito legal. É a conclusão que a gente chama de 200, né? Lembrando que cada ponto daquele vale 200. E aí você fecha seu texto, ele vai ficar bom. Porque depois está o rascunho pronto, você faz aquela correção caprichada, passa limpo, seu texto vai estar ótimo. Então os passos são esses. Leia direitinho a proposta do tema, interprete um problema relacionado a esse tema, anote o planejamento. Anote. Depois anote 2 causas relacionadas ao problema que você interpretou. Anote uma ação que você pode fazer para minimizar esse problema. Transforme cada um aqui dentro desse estilo de parágrafo. Seria uma estrutura ótima. Aqui nós temos uma introdução do Enem de 2020. Estou vendo que eu estou indo rápido, gente, porque eu não quero um vídeo muito grande. Então, embora vai ficar um pouquinho, ele vai ficar na média aqui dos 15 minutos, 16. Então, Gabriel, o pensador, ó, aqui, ele contextualizou com música. Tudo que é vermelho ali foi o contexto dele. Ó. Gabriel, o pensador, na música, até quando? Elenca como principal crítica a comodidade do brasileiro frente aos problemas sociais. Viu? Contextualizou, ó. É o repertório. Apresentou o contexto. Agora o segundo parágrafo, que é repertório, depois problematização. Aí ele vai ligar agora no azul aqui o problema do tema que ele selecionou ao contexto. Então ele vem, estereótipo do cidadão médio, essa situação grave serve como símbolo para o conformismo social diante da postura que estigmatiza doenças mentais. Lembra que o tema lá era doenças mentais. E ele pegou o problema dele. E ele pegou isso, ó, estereótipo do cidadão médio, que serve como símbolo desse conformismo diante. Então ele já problematizou aqui, ó, e ligou a música ao problema. E na parte preta agora ele vai
fazer o posicionamento. Ele fala, tal quadro de preconceito para com as psicopatologias é fruto inegável do distanciamento interpessoal. Assim, entre os fatores que corroboram esse cenário, estão a falha, aí ele vai falar das causas, duas causas ele selecionou. Primeira, causa 1, falha educacional. Causa 2, manipulação midiática. Nesse momento do posicionamento, você pode fazer isso. Você pode já se posicionar dizendo já as palavras-chave das duas causas. Ou seja, no próximo parágrafo agora, ele vai fazer um com falha educacional e ele vai fazer o segundo parágrafo de argumento com manipulação midiática. Ele vinha aqui para essa estrutura. Ele diria um primeiro ponto a se analisar e ele ia falar a causa 1. Um dos primeiros pontos a se analisar é a falha educacional. Ponto. E vem com as ideias secundárias, dá exemplo disso, fala das consequências disso, até fechar o parágrafo. Bem esclarecido mesmo. No terceiro, ele viria, outro fator a se analisar é o problema da manipulação midiática. Novamente, é o problema da manipulação midiática. Viria com as ideias secundárias, repertório, exemplos, pode ser fato histórico, música, filme, o que você quiser para esclarecer bem essa causa. E fecha também o parágrafo. E aí já viria com a solução. Qual a solução para isso? Outro modelo aqui, a pessoa usou fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, a solução, é o contexto dele. Na fórmula de Bhaskara, a solução da função do segundo grau depende das raízes. Ou seja, dos valores de x. Ponto, fechou o contexto. Agora no próximo temos que ligar o tema. E ele vem da mesma forma, ao se analisar, aí você coloca o tema. Compreende-se também que é necessário a análise de suas incógnitas para se chegar à resolução. Diga qual problemática. Não coloca a palavrinha problemática ali não. Diga qual. E finaliza. Logo, da mesma maneira da equação, os coeficientes dessa diversidade estão diretamente relacionados. E aí poderia ser aqueles dois lá. Né? Poderia ser aqui. Relacionados à falha educacional e a manipulação midiática. Bem aqui viria. E aí, novamente, vai para aquela parte. Só para fechar, tem uma redação nota 1000 aqui, que é de uma aluna que circula na internet, está na cartilha do Enem e tal. O nome dela é Carolina Mendes. Parabéns, muito bom o texto. Aqui na parte vermelha, olha, o contexto dela. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro, isso que foi na redação, acho que 2018. O cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Ponto. Fechou o contexto. No azul, ela liga o contexto ao tema. E ela diz, no entanto, no avanço dos algoritmos, lembra que esse tema era aquele da manipulação do usuário através da internet. Ela diz, então, olha, produtos culturais, blá, 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 e fecha ali. E aqui ela se posiciona. Desse modo, tal manipulação do comportamento se dá pela seleção prévia de dados e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Fechou. E aí ela vem, palavrinha transição, ela usou em primeiro lugar, ela vem com o vermelho, que é a primeira causa. Isso é causado por quê? Ela fala, é válido reconhecer, o panorama é capaz de limitar a capacidade do indivíduo. Uma das causas é o limite que acontece limita a cidadania do indivíduo. E ela então vem aqui com as ideias secundárias em azul, ela apresenta tudo, ela diz que é acerca disso, ela vai falar uma série de coisas aqui e fecha o parágrafo. Logo, a manipulação do comportamento não pode ser aceita em nome do combate também ao individualismo e o zelo grupal. Fechou o parágrafo. Vem no segundo, olha. Em segundo lugar, vale salientar como o controle de dados vai de encontro à concepção de indivíduo pós-moderno. Ela novamente apresenta ali um ponto, e ela vem em azul, ideias secundárias, e fecha o amarelo aqui, a conclusão dessas ideias dela. E na conclusão, ela também brilhantemente, ela vem, portanto, são necessárias medidas capazes de mitigar esse problema. Ela retomou, o preto é a conjunção de conclusão, o vermelho foi a retomada do problema, da tese lá em cima,
E ela agora vai dizer, ó, para tanto instituições escolares, ou seja, o agente, são responsáveis pela educação, com o intuito, aqui ela fala da finalidade, e ela vem e fecha brilhantemente. Não tem como eu analisar mais tempo aqui, porque o vídeo chegou a 20 minutos. Mas depois a gente pode fazer uma aula só analisando direitinho uma redação como essa ou essa mesmo. Mas aqui eu queria ver que para vocês verem mais ou menos a aplicação dessa estrutura aqui em um texto. Ela seguiu basicamente essa estrutura aqui. Muito perfeita a estrutura dela, por isso que foi nota 1000. Certo? Espero que tenha relembrado bastante a estrutura. Espero que você tenha condição realmente de começar a treinar. Comece hoje, não comece amanhã não. Comece a treinar hoje. Treine. Treine, 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 treine. Treine a introdução, depois treine os argumentos, depois treine a conclusão. Até realmente você automatizar o processo. Até você não precisar mais ficar pensando nas partes. Olha, quem quer tirar nota 1000, ele faz uma redação, faz 2, faz 3, faz 4 por semana. Tá? Não tem grilo. Mas aqui então, como nós estamos falando de artigo de opinião, tanto na redação do Enem quanto no artigo de opinião pode usar essa estrutura. Só lembrando, artigo de opinião tem título. Artigo de opinião pode usar primeira pessoa. Basicamente é isso. Certo? Até a próxima.